Estamos estudando acerca da última semana de Jesus e já estamos há bastante tempo. Irmão, cheguem mais perto de mim aí, vocês estão tudo longe, não sei o que acontece com vocês. Estão com medo de eu chamar para ler o versículo da Bíblia? Quantos lugares aqui, ó. Cheguem mais perto de mim, por favor. Não deixem eu me sentir sozinho aqui. Cheguem mais perto, ficam debaixo da tenda. Não tem nenhuma promessa debaixo da tenda aí não, tá? Já quero avisar, não tem nada assim é só uma tenda. Achar que, tô aqui porque é só uma tenda. Vem mais perto, gente. Porque que coisa. Estamos estudando, irmãos, estamos em família aqui, quanto mais junto melhor. Fiquem constrangidos dentro da própria igreja, tá? É sua casa, nunca fiquem constrangidos, de modo algum. Na última quarta-feira, os irmãos vão se lembrar. Quem não se lembrar pode depois ouvir o estudo que nós gravamos. Nós paramos exatamente na última ceia de Jesus, quando ele disse para os seus discípulos qual era a única exigência dele, qual era a única marca que ele colocou, né? Nós vamos ler Mateus 26 já. Mas ele colocou apenas e tão somente uma marca, que por aquela marca, quando qualquer pessoa nos visse, ele disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos. E ele deu apenas uma condição para isso. Isso ficou registrado exatamente, não precisa ler, só vou citar, em João 13, 34 e 35, quando ele falou assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa foi assim que terminamos a quarta-feira passada, Jesus falando que o único jeito de saber que a pessoa é realmente discípulo de Jesus é se ela é capaz de amar o outro. Não é? Como que não ama, né? Como que não ama alguém? Como que é incapaz de amar, demonstrar gestos de amor a alguém e ao mesmo tempo se diz seguidor de Cristo? É impossível, né? Então foi assim que terminamos na última quarta-feira. A partir dali, Mateus 26, verso 26. Isso é uma dica para memorizar versículos. Eu sei que tenta decorar versículo e não consegue, acha que é tão difícil, todo mundo consegue, menos eu. Mateus 26, 26. Esses números pares, né? Números assim, você decora muito fácil. Bem aí é que Jesus vai colocar uma das duas únicas ordenanças que ele deu para a igreja. Não tem três. Jesus deu apenas duas ordenanças para a igreja. Quais são elas, igreja? Quais são as duas únicas ordenanças para a igreja? Não é amar o próximo. Isso não é ordenança, isso é mandamento. É um culto de ensino. Se souber, não vem, e quem não veio não vai saber. Não é? Você está aqui porque você é um privilegiado. Então você vai aprender que tem apenas duas ordenanças de Jesus para a igreja. Duas ordenanças. A primeira é o batismo em águas. Essa é uma ordenança. O batismo em águas é uma ordenança. E a segunda ordenança é a Santa Ceia. Então, duas ordenanças Jesus deixou para a igreja: o batismo em águas e essa que ele vai citar agora, a Santa Ceia. Tem gente que ignora, fala, não pode falar Santa Ceia, tem que falar só ceia. E eu fiquei discutindo com um rapaz teólogo, né? Diz que é teólogo, né? Por causa dessa expressão. Ele disse que acha errado você falar Santa Ceia. Mas por que ele dizia que falar Santa Ceia é dar uma referência ao catolicismo? E isso não é bom. Eu falei, a gente tem que ser muito franco nos nossos julgamentos e análises. Não pode falar assim,
porque veio do catolicismo não é bom. Muita coisa a gente faz hoje e acredita hoje que os católicos também creem e acreditam. Tem pontos que nunca vamos concordar. Adoração a Maria, que Maria pode perdoar pecados, que Maria é a mãe de Jesus, nunca vamos concordar com eles. Mas tem pontos doutrinários que nós concordamos. Eles também creem no arrebatamento da igreja. Esses dias tinha um padre pregando o arrebatamento da igreja. Prega, eles creem nisso também. E também nós cremos na Trindade. Eles também creem na Trindade, né? Então, não é porque veio de lá que não tem, veio de lá, vê na Bíblia. Vê na Bíblia se tem coerência. Se tem, e daí? Dizer Santa Ceia não é santa mesmo? Porque a palavra santo não quer dizer perfeito, a palavra santo quer dizer separado. É uma ceia especial, é uma ceia santificada, Santa Ceia do Senhor. Uma vez perguntaram ao nosso pastor presidente, ao pastor Azumar: pastor, quando que é a sua ceia lá? Ele falou: a minha ceia é todo dia. Lá em casa, todo dia é a minha ceia. Mas a Santa Ceia do Senhor, lá em Sorocaba, na nossa sede, é no primeiro sábado de cada mês. A Santa Ceia dele é todo dia. Mas a Santa Ceia do Senhor, primeiro sábado na sede, segundo ou segundo domingo, né? Como a gente assim adotou. Então, duas ordenanças apenas, beleza? Batismo em águas, Santa Ceia. E aí mesmo querendo também falar, é errado falar Santa Ceia, até algumas coisas são, alguns irmãos, se você for ver, quando eles vão ler um versículo ou ler uma palavra, quem nunca viu alguém falar assim: abra comigo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João. Esse São na frente é uma referência também ao catolicismo, né? Vamos ler o Evangelho de São Mateus. Mas é errado falar São Mateus? Não tem problema nenhum. Tem que ter maturidade para entender que não é problema. Santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, né? Santo no sentido de separados, né? Não é o santo que o Papa canonizou e tal. Não é esse santo, né? É o santo de uma vida, sede vós também santos, né? Ou seja, sejam também separados, né? Enfim, então, no exercício, no ato da ceia, agora começa a mudar a visão do catolicismo com a visão da gente. Porque Jesus fala aqui, no versículo 26: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Um pouco diferente a versão aí, mas é tudo igual, né? Mudou pouca coisa, foi fácil de entender. Deixa eu ler aqui com vocês. Enquanto comiam, tomou o pão e, abençoando-o, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então aqui começa a ter umas diferenças, porque para nós o pão e o cálice, né, ou o vinho que a gente toma na ceia, é um símbolo. Ele representa o corpo de Jesus. Agora já muda, para os católicos já não. O pão e o cálice na ceia não é um símbolo, ele não representa. Eu estava assistindo uma missa pela televisão e daí ele falou: vamos ficar em pé, porque agora Jesus vai entrar, agora aqui, ficamos em pé para a entrada do Senhor Jesus e tal. E entrou um frei, um padre, segurando na frente uma cruz, dentro dela um círculo, dentro do círculo
uma hóstia, aquele pãozinho, né, branco que eles fazem, ele com uma toalha, né, envolta para não tocar aquele objeto sagrado, né, andando e as pessoas encostando no corpo, porque para eles o pão e o cálice ocorre um negócio que eles chamam de transubstanciação. Nome difícil, mas é fácil de entender. Para eles o pão não é um símbolo, é o próprio corpo. A ceia, o cálice, não é um símbolo do sangue, é o próprio sangue. Por isso o pão eles não mastigam. Que lá, ó, vocês colocam já viu isso? Para lá, ele coloca na hóstia, a pessoa coloca, aí com a língua eles... Eu tenho curiosidade de comer para poder explicar para vocês. Comprar um dia aí, eles compram em algum lugar, né? E alguém já tomou isso? Alguém já nunca foi desses para contar para nós? É isso mesmo, Mariana? Aí eles encostam, derrete na boca, né? Encostam o céu da boca assim, que derrete. Não pode mastigar. É o corpo de Jesus. Derrete, você acaba engolindo, né? E durante um certo tempo, apenas o que celebrava é que participava, tanto do vinho quanto do pão. Com o tempo foi mudando isso. Até um tempo atrás era só ele, só o sacerdote que tomava, só ele que era digno de tomar. Os outros ficam olhando aí e depois... Sim. Então agora estão mudando assim, porque já perceberam uma coisa que a Bíblia fala há muito tempo. Eu falo, bebei dele todos podem participar. É que a ceia nos tempos de Corinto, na igreja de Corinto, mudou muito, né? Hoje a ceia é bem mais simbólica do que era. Porque a ceia mesmo, lá na igreja de Corinto, não era, com certeza não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje na igreja. Porque a ceia, quando começou e tudo, a ideia é uma ceia. Não pense na ceia de Natal. Lembra aí da ceia. Então não é um pãozinho, não é o cálicezinho, é uma ceia, só é comer à vontade, né? Mas uma ceia com um símbolo diferente, uma refeição com um sentimento diferente. Os americanos têm um dia de ação de graças, né? Faz uma refeição diferente, com sentimento de gratidão. Então, a ceia era assim, na igreja de Corinto tinha isso. A ceia era tanta comida que se levavam na Santa Ceia, tanta comida que se levava que muita gente sai de lá bêbado. É assim, não é? Sai de lá bêbado. Eles perdiam qual que era realmente o sentido daquela refeição, daquele jantar chamado muitas vezes de ágape, jantar ágape, um jantar do amor, porque o irmão que era empresário, mega investidor, sentava perto da Dona Maria, do seu Zé, do seu Joaquim e comiam juntos. Então era uma ceia de comunhão mesmo, né? E daí, então, tanto que muitos ficavam em casa e falavam, opa, hoje vai ser ceia, não vou nem comer nada em casa, vai ter comida na igreja à noite. Perdeu o sentido. Eles não iam mais lá só porque ia ter um jantar de ação de graça, enfim, não, iam lá para comer. Por isso ele fala, quando vos ajuntais, quem tem fome come em casa, que não era para ir lá porque estava com fome, era para celebrar, comemorar. A palavra comemorar quer dizer memorar junto, trazer à memória o ato de Jesus. Por isso que eu discordo de ponta a ponta de culto de Santa Ceia, que qualquer pregador pregue qualquer coisa que não seja o Calvário. Tem que apontar para Jesus sempre. Pessoas vão esquecendo isso. Tem igrejas que vão deixando passar. E se Jesus não instituísse a Santa Ceia, o que ia acontecer com a gente? A gente ia esquecer do sacrifício dele. A gente ia deixar passar batido. Ninguém ia se lembrar o que é que ele fez. A gente ia esquecer. Então ele instituiu e falou assim, ó, nunca mandei nada, vou mandar fazer agora. Se reúnam e celebrem até que eu venha.
Então ele mandou, ele instituiu, né? Então se ele não faz isso, a gente ia esquecer. Num instantinho ia esquecer. E a gente tem uma capacidade incrível para esquecer as coisas importantes. Porque quando Jesus nasceu, não foi uma coisa muito louca e muito estranha. Diz a Bíblia que anjos desceram do céu. Já viu isso? Anjos desceram do céu e cantar um coral. Isso o que em Franca não chega nem aos pés do que aquele coral cantou aquele dia. Que lindo coral não foi aquele? Os pastores sentados no campo, aqueles anjos descem, glórias a Deus nas alturas, começam a cantar aquele hino bonito. E antes disso o anjo foi lá, avisou Maria. Coisas muito incomum aconteceu, o nascimento de Jesus. E não é que esqueceram dele? Que no dia do batismo dele lá no Rio Jordão, se o João, que está batizando, não aponta e diz: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém ia nem saber que aquele era Jesus. Eis aí, ó, tá aí, ó, o Cordeiro de Deus. Tinha que apontar porque ninguém sabia. Esqueceram. Mesma coisa a Santa Ceia. E acredite, mesmo assim, em muitos lugares ela já não tem o mesmo significado. Santa Ceia da vitória, Santa Ceia do não sei o que. Tem que emendar um negócio ali para dar um upgrade. Se só falar Santa Ceia, ninguém vem. Santa Ceia, se não era cristão, irmão, era um trabalho mais sagrado. Eu peguei essa época, mais sagrado do que qualquer evento que a igreja pudesse organizar, porque as portas eram até abaixadas. Irmãos, até a roupa era a roupa de Santa Ceia. Essa roupa do culto Santa. Ninguém faltava, irmão, nem por decreto. Chamar um crente para ir para um lugar em dia de Santa Ceia era perda de tempo. Nem chame. Você vai tomar um não logo de cara. Nem chame, não vai vir. É Santa Ceia lá na igreja dele. Não se trocava, já estava na agenda marcada. Hoje o pessoal marca aniversário do filho, aniversário não sei do que. Tudo tem 30 dias no mês, né? Marca na Santa Ceia. Então já fica atento aí, já sabe, segundo domingo está marcado ali não pode, é sagrado, é o dia de você parar tudo e lembrar os que Jesus fez por amor de cada um de nós. Nada pode, e os parentes, espere, segundo domingo, não posso perder. Mas é aniversário da sogra, mais fácil de faltar ainda. Brincadeira, já vão aí, né? O pastor que falou, me coloca na história ainda. Não vou porque o pastor falou para eu não ir. Então, Santa Ceia, né? Instituiu aqui a Santa Ceia. E Jesus sabe que aquela é a última vez que ele vai celebrar a ceia com seus discípulos. Ele diz aqui que aquela ceia, o pão representava o corpo dele que havia sido despedaçado por nós. Eu vi um texto em Isaías 52, sabe aqueles textos que você nem sabia que estava na Bíblia? Eu falei, eu vou ler para os irmãos hoje à noite, se eu conseguir lembrar. É Isaías 52, olha que interessante, 52 e verso 14. Quem que pode ler aí para a gente? Isaías 52, versículo de número 14. Quem que pode ler aí para nós? Como pasmaram muitos à vista dele. Devagar. Como pasmaram muitos à vista dele. Ele quem? Jesus. É uma visão de Jesus na cruz, morrendo, e as pessoas estão pasmas, assustadas com o que elas estão vendo, com essa figura sofredora que está na cruz. Pasmaram. Entre aspas, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Olha isso. Mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Olha isso. Jesus sofreu, apanhou e tudo, e diz que foi pasmado. O seu aspecto era como? Muito desfigurado. Ou seja,
se você olhasse para Jesus na cruz, o corpo dele foi despedaçado, né? Na cruz, nem parecia um ser humano. Mais do que qualquer um dos filhos dos homens. Nem parecia alguém que fosse filho de um ser humano. Parecia um pacote de lixo. Um monte de carne pendurado ali. É isso que parece. Não é parecido com um filho dos homens. Não se parece um ser humano. Isso que estão vendo pendurado naquela cruz. É muito forte isso, né? Então é isso que foi desfigurado. Imagine o corpo inchado. Como que não estava o corpo dele? Só os ossos não foram quebrados, mas ele foi desfigurado. Olhando nós para ele, disse Isaías, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E o pão despedaçado representa o corpo dele que foi desfigurado, despedaçado por cada um de nós. Porém, meu Deus, ainda estamos na ceia. Mas eu gosto de detalhar, senão comida feita muito rápida, né? Até depois você vai para casa, não aprende nada e tal. Então vamos com calma, devagar, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que quando Paulo foi, você nunca pode tirar de mente que isso tudo aqui está acontecendo há algumas horas da morte de Jesus. Você não pode perder isso de mente. Tudo isso aqui falta algumas horas para ele morrer crucificado por nós. Estamos na última semana de Jesus. Última semana. Então, quando o apóstolo Paulo vai contar essa mesma história, porque Mateus falou isso no capítulo 26, Marcos 14, 22, ele também narrou a ceia de Jesus, Lucas 22, a partir do verso 14, ele também citou, João não temos a narração da última ceia de Jesus, né? Mas só o apóstolo Paulo, na leitura que a gente faz em toda a Santa Ceia, a gente faz a leitura de João de 1 Coríntios 11, 23, até decoramos, né? De tanto que a gente lê e tudo. Olha atenção para a frase. Olha a frase. Dá até para citar decor, né? Vamos juntos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. De novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele começa a contar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tal. Mas para aí. Porque eu recebi do Senhor. Paulo estava aqui. Como que ele sabe disso tudo? Não responda. É uma pergunta retórica. Como que ele sabe? Como que ele consegue descrever exatamente o sacrifício de Cristo, sendo que ele nem estava lá? Duas explicações. A primeira, que não está errada, mas eu não gosto. Por que você não gosta, pastor? Porque ela não me parece. Eu gosto Você vai entender porque eu gosto mais da outra. Não é que está errada. A primeira diz que Paulo, ao escrever isso em Corinto, ele escreve por pura revelação. É Deus quem lhe revela exatamente como havia sido a última ceia de Jesus. Então Paulo se põe a escrever exatamente como foi, porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, e começa a explicar como é que foi. Essa é uma explicação. A outra explicação, que é a minha favorita, é essa. O clima já estava de divisão lá na igreja em Corinto. Era uma igreja dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Era o pior grupo, não obedecia a ninguém. O grupo que era de Cristo não obedecia a ninguém. O negócio é com Jesus. Mas o pastor falou, o negócio com o pastor, o negócio é com Jesus. Mas foi o líder que interessa, líder, o negócio é com Jesus. Você vê isso? Então por aí. Então Paulo, ele aprendeu com alguém em relação à ceia. E com quem Paulo aprendeu? Ele vai dizer lá na sua carta aos Gálatas que ele passou 15 dias com Pedro, com o apóstolo Pedro. 15 dias. E que assunto que Paulo tanto conversava com Pedro? Não era pescaria. Já que Pedro falou, Paulo, eu vou te ensinar a pescar aí, ó.
os peixes, olha, são os olhos. Você acha que Paulo foi lá para aprender a pescar com Pedro? Paulo começou a aprender com Pedro a história de Jesus. Quem era Jesus? A parte histórica, porque a parte do Antigo Testamento, Paulo dava uma aula para Pedro. Mas a parte prática, Paulo não sabia, nunca tinha andado com Jesus. Então, tudo que Paulo sabe sobre Jesus, boa parte do que ele aprendeu lá, foi com Pedro que ele aprendeu. Pastor, se foi com Pedro, por que ele não falou então que foi com Pedro? Olha o contexto. A igreja já estava dividida lá já. Tem um grupo lá que falava assim, meu negócio eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o outro, eu sou de Cefas, que é Pedro. Até chamava ele de jeito carinhoso, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Paulo diz, porque eu aprendi com Pedro e também vos ensinei. Se ele faz isso, o grupo do Pedro fala, não estou falando, até o seu está falando que aprendeu com o meu. Então vem para nós. Então Paulo não pode falar que foi com Pedro. Então ele fala corretamente, eu aprendi com o Senhor. Hoje algum irmão pode pregar, ensinar, fazer uma palavra, tudo. No culto de hoje de ensino, você pode chegar para casa e falar assim, no culto de hoje, que eu fui hoje no culto de ensino, eu aprendi com o Senhor. Aprendi tal coisa. Não falar aprendi com o pastor, aprendi com o Senhor. Foi o Senhor que me ensinou por meio da vida daquele irmão ou daquela irmã. Então Paulo não está mentindo, ele está omitindo um fato para não fomentar divisão lá no meio da igreja de Corinto, que já era dividida, sem ele fazer nada já era dividida, se ele faz alguma coisa. Então está explicado os dois motivos. Como que Paulo sabia que não foi? Dois motivos. O segundo, eu vejo mais sentido nele. E o porquê de Paulo não falar, você também já entendeu o porquê. A gente aprende com tanta gente. Muita gente. A vida da pessoa é uma bênção, irmãos. E você aprende tanto com aquela pessoa, uma palavra, um testemunho. Um dia, irmão, essa pessoa desvia, irmão. Vira a cabeça. Sai um parafuso da cabeça e faz só coisas terríveis. Enquanto ela estava crente, você aprendeu coisas boas com ela. E um dia você vai querer contar o seu testemunho e você vai falar, puxa, se eu falar que eu aprendi com fulano, já vão até ignorar a lição que eu vou contar aqui, que é uma lição boa, mas eu aprendi com fulano, que já está até, sei lá, já montou a quinta boca de fumo no bairro já. Você não vai falar, você fala, aprendi com o Senhor. Aprendi com o Senhor. Amém, irmãos? Você protege a sua lição, protege o seu biografado também. Eu também, muitas vezes, eu aprendi coisas com muita gente que hoje não vale nada. Vale nada. Então eu falo que foi com Jesus. E amém. Não foi Jesus que me ensinou? Por meio da vida daquela pessoa. E todo mundo, Jesus ensina para nos ensinar. Com todo mundo a gente aprende. Essa frase não é minha. Eu já falei essa frase 1 milhão de vezes. Gosto muito dela e sempre repito. Ela fala assim: com certeza serei um derrotado quando eu encontrar alguém com quem eu seja incapaz de aprender alguma coisa. Com todo mundo você aprende. Até com quem não presta você aprende. Já contei para os irmãos de uma irmã na igreja que ela se propôs a não falar mal de ninguém. Não vou falar mal de ninguém. Não vou falar, não, aqui não. Todo mundo para mim, eu aprendo alguma coisa, não vou falar mal de ninguém. Aí um dia os jovens descobriram isso e foram armar uma para a irmã, né, para tentar ver se realmente ela não falava mal de ninguém mesmo. E chegou para a irmã e falou assim: irmã, o que a irmã acha do diabo? Ela falou assim: para mim ele é um persistente. Para mim ele é persistente. Até no diabo a irmã viu algo positivo, né? Porque ele é persistente, hein? E bicho teimoso, né? Misericórdia. Clima tenso. Jesus está perto de morrer. Vamos para Lucas 22.
É assim, porque tem que pular de um evangelho para o outro, porque tá assim aí, né? Para quem vai ouvir depois do estudo, Lucas 22, a partir do verso 24. Então aí a ceia ali. O que acontece agora, irmãos? Verso 24, Lucas 22, 24. Eu prefiro que vocês leiam para mim, por causa da versão da sua Bíblia. Está mais fácil da gente entrar num acordo aqui. Lucas 22 e 24. Quem vai ler para a gente? Pode ler aí. Houve entre eles uma contenda. Olha, o clima está tenso, o pessoal está triste, Jesus vai morrer. Algumas horas, Jesus está pregando, está ensinando. Olha, amar o próximo. Nisso conhecerão meus discípulos, tá? Se amar uns aos outros, tá? Agora começou uma briga, irmão. Lá bem no meio do corpo apostólico, começou uma discussão. E qual que era o motivo da discussão? Ver quem ia ganhar mais almas para Jesus? Qual que era o motivo da briga dos apóstolos agora? Ver quem é que ia evangelizar mais? Ver quem ia falar mais de Jesus, quem ia dar mais testemunho, ver quem ia realmente ser mais sincero, ver qual que é o motivo da briga aí? Sobre qual deles parecia ser o maior. A briga começou lá atrás, irmãos. Até hoje está essa briga entre os discípulos de Jesus. É um querendo ser maior que o outro. Eu sou melhor. Eu prego melhor, eu ensino melhor, eu canto melhor, né? O que eu faço é maior, a minha igreja é maior, o meu evento é melhor, eu sou o melhor. Até hoje, essa briga começou aqui, ó. Começou nessa quinta. Até hoje não acabou essa briga ainda. Querendo saber quem é que seria o maior entre os discípulos. Não é entre os desviados, não, é entre os crentes. Ele passou 3 anos e meio ensinando, explicando, mostrando. Não é a primeira vez que eles brigam sobre isso. Lembra da outra vez que Jesus pegou uma criança, colocou no meio? Parecia que é uma guerra que parece que não termina. É uma coisa, parece a nossa natureza. A questão do orgulho, né? A gente sempre cai por orgulho. Marcos Lucado, em seus livros, ele cita uma frase. É assim: nós somos tão orgulhosos, que quando a gente escreve sobre a humildade, nós desejamos a glória da boa escrita. E quando a gente lê sobre a humildade, nós desejamos a glória por ter lido. Então é uma coisa complicada, uma briga para ver quem ia ser o maior. Vamos ver quem é o maior. E Jesus dá uma ilustração, e no verso 26 ele fala: o maior, o que diz aí o verso 26? Eu prefiro a versão de vocês. O verso 26.